Olá, mulheres maravilhosas! Seja muito bem-vinda! O tema de hoje é justamente com relação a um post que eu coloquei alguns dias atrás, onde eu falo sobre o que as pessoas te dizem, te afeta bem aqui no fundo do coração emocionalmente. Bom, pode ter certeza que todas nós temos emoções e com certeza a gente é influenciado a cada momento por tantas coisas que acontecem ao nosso redor, inclusive pela forma com que a gente se comunica. Né? É muito gostoso quando você está conversando com a sua melhor amiga, né? Ou com o seu melhor amigo, e aí a gente está contando, aí vem aquele sentimento de felicidade, de empatia, né? De você estar conversando sobre alguma coisa que te aconteceu no final de semana que foi super bacana, e aí você tem aquele monte de sensação positiva. E às vezes você tá no seu trabalho, você teve um final de semana maravilhoso, e aí você chega lá, vai participar de uma reunião, e aí de repente a pessoa começa a discutir com você, que tipo, poxa, por que você não fez essa determinada atividade? Ou olha, eu percebi que executou aqui a atividade, mas encontrei esse erro, ou aquele erro, e aí a pessoa já é meio que grosseira, ou meio seca. Aí você fala, cara, é segunda-feira, pra que falar desse jeito? E aí já começa aquele sentimento ruim, já começa aquela discussão. E aí você para e aquilo fica te corroendo o dia inteiro. E aí a forma com que você enxerga essa pessoa mudou completamente, porque essa pessoa já passou a viver na sua listinha negra, aquela coisa que, tipo assim, tô riscando do mapa. Essa pessoa já não é mais meu colega aqui do trabalho, vou lidar com essa pessoa literalmente só o mínimo necessário e acabou. Não vou chamar para café, não vou fazer nada porque eu estou magoada. É muito normal que a gente fique chateada quando um outro colega às vezes nos trate com uma determinada forma que a gente não estava esperando. Se essa pessoa for desrespeitosa, é claro que existe toda uma atitude que tem que ser acionada por conta disso. Mas eu tô falando aqui de um caso um pouco mais leve, de quando a pessoa às vezes foi meio seca, né, te deu uma resposta meio torta. O que eu quero chamar sua atenção é que é o seguinte: você teve um final de semana maravilhoso, certo? Você tá bem com você tá desenvolvendo as suas habilidades, você tá se desenvolvendo na vida. E às vezes essa pessoa teve um problema em casa, discutiu com o parceiro, com a parceira, os filhos não dormiram, tá com problema financeiramente. Você não sabe o que acontece dentro da casa de cada um. E às vezes essa pessoa está passando por problemas tão grandes que quando ela vem para o trabalho, ela não conseguiu filtrar aquilo antes de passar o crachazinho na porta para poder entrar para trabalhar. Então cabe aqui ter um pouquinho de empatia pelas outras pessoas. Se a gente parar para pensar, a gente trabalha tantas horas por dia, né, do nosso tempo com esses colegas, às vezes mais do que os nossos próprios familiares. A gente trabalha muito mais tempo com eles do que em casa, com os filhos, com o marido, com o namorado e etc. Então é importante a gente ter um pouco de empatia. Eu não estou falando que a gente tem que passar a mãozinha na cabeça caso isso seja um comportamento repetitivo. Ou seja, essa pessoa tem uma característica de ser uma pessoa grossa, grosseira. Aí são outros 500. Aí a gente tem que começar a trabalhar para colocar essa pessoa na linha, no jeito dela, né? De uma forma que não te afete. Mas o que eu tô falando é quando acontecem situações esporádicas, né? Que pode acontecer. Às vezes você não tá num dia bom e às vezes a outra pessoa tá super feliz, entende? A nossa vida, ela não é uma linha reta. A gente vive aqui, ó, altas emoções, né? Às vezes a gente já passou por várias situações e que a gente não consegue, às vezes, filtrar. Então, tenha um pouco de empatia pelo seu colega, tenha um pouquinho de empatia de perceber que às vezes essa pessoa teve um dia ruim e não é nada com você pessoalmente. Às vezes essa pessoa não teve filtro, não conseguiu filtrar, foi muito para essa pessoa. Deixa pra lá. Outra coisa, aconteceu alguma coisa no seu trabalho, você executou uma determinada atividade que não era, ou que o seu chefe falou assim, olha, tem que corrigir isso, tal, e você se sentiu mal com isso, não fica remoendo. Cria uma barreirinha aqui, ó, na frente, para você não ficar se matando com esses sentimentos negativos, com esses sentimentos duvidosos da sua capacidade, que destroem a sua segurança, que destroem a sua confiança. Cria uma barreira. Não tô falando para você criar uma barreira tão alta que nada te atinge de fato, nada te toca.
As coisas da vida precisam te tocar, mas elas não podem te matar. Entende o que eu quero dizer? Então, a relação com os seus colegas, a relação com o seu trabalho, ela tem que ser uma relação real. Mas as coisas não podem ser assim, de uma forma que, ai, essa reunião não aconteceu da forma que eu queria, então aquilo já te acaba. Aí a pessoa não te chamou para tomar um café, chamou a outra ali para tomar um café, aquilo já te acaba. Ah, você fez uma apresentação que não deu tempo de você terminar e às vezes a apresentação teve que parar no meio e todo mundo falou assim, não, tá bom, a gente vê isso depois, aí você se sentiu menos porque a sua apresentação foi cortada na metade, aquilo te acaba. As coisas não podem te afetar emocionalmente desse jeito. O mundo corporativo, assim como a vida, tudo, eu vou falar uma coisa aqui que é forte, mas é uma realidade. Ela é para as pessoas que conseguem viver, para as pessoas que vão conseguir passar por essas situações da melhor forma possível. É claro que determinadas situações nos chateiam, nos irritam e etc. Mas há de se ter inteligência emocional, há de se ter um pouco de maturidade para você reconhecer esses momentos e falar assim, epa, sofri aqui meus 5 minutinhos, passou a minha raiva aqui, poxa, que pena que isso daqui deu errado igual eu tinha imaginado, vamos seguir. É preciso ter inteligência emocional para que você possa viver melhor. É muito importante que você tenha maturidade de reconhecer as suas emoções, a maturidade de você reconhecer o que te afeta, por que isso está te afetando tanto, trabalhar isso o melhor que você pode e deixar as coisas passarem. Quando você consegue realmente perceber isso, você passa a viver melhor, você passa a viver de uma forma mais feliz. Então não permita com que situações tão pequenas do seu trabalho acabem com o seu dia. Primeiro porque não vale a pena. Aí você vai falar assim, claro que você está falando isso porque você não está sentindo o que eu estou sentindo. Gente, todas nós temos problemas. Você tem os seus, eu tenho os meus desafios, eu tenho as minhas frustrações, eu tenho as minhas raivas. Não pense que eu aqui com os meus olhinhos verdes sou aqui, um Buda. Não sou. Pode ter certeza que tem coisas também que me tiram do sério. Tem coisas também que eu fico chateada, que eu fico frustrada. É normal, faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. Porém, todas as vezes eu tento trabalhar o meu coração, trabalhar as minhas emoções, para que eu possa ficar nesse sentimento um menor tempo. Eu não estou falando para a gente ignorar as emoções negativas ou ignorar todas as coisas que devem ser vividas. Não é isso. O que eu estou falando é situações do seu trabalho, situações muito pequenas, não podem ter um poder tão grande de tirar a sua paz interior. Entende a diferença? É muito diferente de quando você termina um relacionamento, você tá sofrendo, você tá ali, você tem que viver o seu luto, você tem que viver as suas emoções negativas, você tem que viver porque isso faz parte de um processo de cura. Agora, aqui no mundo corporativo, no mundo real, não permita que uma reunião tire a sua paz interior. Não permita de que uma ligação com um cliente vai acabar com o seu dia, porque não vale a pena. Aí tá faltando maturidade. E aí tá faltando, controle das suas emoções. Então, começou a sentir essa agonia toda, começou a sentir essa vontade de você chegar e falar tudo aquilo que tem vontade pro seu colega, se retire. Fala assim, eu preciso ir no toalete, com licença, no banheiro. O simples fato de você se retirar desse ambiente já faz com que você consiga se acalmar um pouco. A gente tem uma partezinha aqui no nosso cérebro que chama amígdala. Quando você passa por uma situação de estresse muito grande, é como se ocorresse um sequestro da amígdala e você passa a não ter mais consciência real das ações que você vai executar. É meio que no automático. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já bateu. Quando você vê, já foi. Então, quando você se retira do ambiente de estresse, de autoestresse, você permite com que a sua amígdala fique calma, respira. E aí você começa a ter um pouco mais de consciência do que é que você vai falar, do que é que você vai fazer, porque afinal de contas, quando você estressa, quando você discute, bate boca com um colega de trabalho,
Não agrega nada. 2, mesmo que você tenha razão, essa não foi uma forma profissional de ter feito isso. 3, só te prejudica, tanto você quanto outra pessoa. Não gera, não dá valor a nada. Se foi uma conversa, se você tem razão, se você não tem, vai bater boca com a RH, vai bater boca com o chefe. Desastre, é desastre. Então ninguém vai fazer isso, não é para bater boca desse jeito. Existem formas muito mais educadas, muito mais maduras e muito mais profissionais de você poder dar a lição na pessoa, de você ensinar a pessoa a fazer da forma certa e você poupar suas emoções de um desgaste dessa forma. Então, quando você puder, se retire, toma um café, toma um ar, respira. Vale a pena? Não vou falar isso, não vou fazer dessa forma. Calma, por mais que você esteja querendo pegar a pessoa aqui assim, ó, e sacudir, você vai tomar suas emoções, vai tomar consciência delas e vai falar assim, calma que isso não é aqui um ringue de luta livre, não vou fazer isso, se acalma e vai seguir de forma profissional. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Tomar consciência, acalmar e seguir. Tem formas muito boas de você se comunicar de maneira adequada, de maneira assertiva e do qual você consegue gerar menos estresse. A forma de comunicação vai ser um outro vídeo que eu vou fazer para a gente desenvolver essa habilidade, mas o ponto aqui é: não permita que situações dessa forma tirem a sua paz. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Não permita que isso aconteça. Combinado? Promete aqui comigo que da próxima vez que você sentir uma raiva, que sentir um negocinho, vai parar, vai pensar, vai ali no banheiro, volta, respira fundo e depois continua. Não vai largar as palavras aí que geram depois arrependimento. Não permita, cria um murinho aqui, ó. Tenta trazer as coisas não para o lado pessoal, não traz as coisas aqui tão profundamente. Não permita com que as coisas te afetem tanto assim o seu coração. Cria um escudinho, cria aqui ó, um coletinho à prova de balas, pá. Não precisa ser assim uma pedra de gelo, mas não há necessidade das pessoas te afetarem tanto. Você precisa ter consciência da sua competência, você tem que ter consciência das suas qualidades, você tem que ter consciência dos seus valores. E isso te dá substância para que você olhe uma pessoa se esgoelando, você olhe uma pessoa se acabando e você fala assim, pois é, que coisa, não? Não deveria ser assim, né? Pois é, poderia ser diferente, não? Poderíamos conversar de uma maneira mais tranquila, mais amistosa, não acha? Você vê uma pessoa ali se esgoelando de raiva, aquilo não te afeta, porque você percebe que a raiva que essa pessoa está demonstrando, que todo esse ódio, que toda essa coisa assim excessiva, nada mais é do que uma falta de maturidade com as suas próprias emoções. Então, como a pessoa não consegue, ela vem aqui e joga tudo pra cima, porque essa pessoa não tá tendo filtro com as próprias frustrações, com as próprias emoções. Então, desenvolve aí as suas emoções, desenvolve o reconhecimento delas e desenvolve esse coletinho que vai te ajudar muito no mundo corporativo, na vida, e vai te ajudar muito a você ser mais feliz. Combinado? Te vejo na próxima aula. Tchau!